Vamos lá. Então vamos lá. Pastor Éder William, primeira pergunta. Quais impactos as divergências teológicas têm gerado no reino de Deus no mundo em nossos dias? E qual é o papel da teologia na vida da Igreja de Cristo? Bem, irmão Fabrício, eu primeiramente quero te agradecer pela iniciativa do canal, o Reino em 366 graus, e também 360 graus. 360, também pela iniciativa de você trazer essas perguntas tão pontuais e relevantes sobre as questões das divergências teológicas. Eu penso que a pergunta ela é muito importante, as duas perguntas que foram feitas agora. Primeiramente, a pergunta que diz respeito aos impactos. Quais os impactos as divergências teológicas elas têm, assim, gerado no reino de Deus, no mundo, em nossos dias? Bem, sobre divergências teológicas, os impactos são, na sua grande maioria, negativos, sobretudo quando, hoje, na atualidade, nós temos nas redes sociais um contingente de pessoas religiosas, cristãs ou não cristãs, que tem fomentado uma quebra de unidade do reino de Deus por causa das divergências teológicas. Por exemplo, há uma divergência teológica entre calvinistas e arminianos. Se essa divergência teológica ela ficasse dentro da sala de aula de teologia, o impacto ficaria restrito àquele local. Mas quando isso é amplificado para as redes sociais, isso reverbera tensões, discussões que passam da lei do respeito para com o semelhante e tem gerado em muitas situações desconfortos e principalmente a quebra da unidade no reino de Deus. Então, o impacto de divergências teológicas ela é prejudicial quando pessoas não maduras ou aquelas que se acham maduras na fé em Cristo têm exatamente utilizado dessas ferramentas de redes sociais para fazer o fomento das brigas, dos conchavos, dos extremismos, das polarizações, da radicalização teológica, e esse impacto ele é significativamente negativo porque quebra a unidade do reino de Deus. Então, se nós pensássemos em reino de Deus como unidade, e mesmo tendo as divergências teológicas do grupo que pensa A e do grupo que pensa B, nós deixaríamos essas questões das divergências para situações mais pontuais e daríamos mais vazão àquilo que é relevante, que é a unidade do reino de Deus. Então, nesse sentido, os impactos eu vejo como, na sua grande maioria, negativo, exatamente pela reverberação dessas discussões e divergências teológicas que entram até no campo pessoal da ofensa, da desonra e da dignidade ao próximo. Isso é lamentável. É lamentável. E a próxima pergunta, dentro da mesma, é o papel da teologia na vida da Igreja de Cristo. Penso e entendo e concordo que o papel da teologia, Fabrício, é de fundamental importância para uma igreja que se diz de Cristo e que cumpre o ID de Cristo. Porque no ID de Cristo, que é a chamada grande comissão, há duas variáveis: o ide e pregai, que está em Marcos, e o ide e ensinai, que está no Evangelho de Mateus. A variável da grande comissão, ide e ensinai, conforme Mateus, o evangelista, eu entendo que ali, a contribuição ali, ela pode ser realizada
como fundamental importância para a vida da igreja, através do papel da teologia. Então, o papel da teologia na grande comissão, especialmente no Ide e Ensinai, ensinando teologicamente, sistematicamente, biblicamente a palavra de Deus, a membresia da igreja local, na questão também do discipulado dos catecúmenos, que são os novos convertidos. Igualmente, o papel da teologia na vida da igreja tem também a sua importância para uma escola dominical, uma escola bíblica que preza, que valoriza o ensinamento das escrituras, a membresia de uma igreja local. Então, eu entendo que o papel da teologia é muito significativo e a vida da igreja, ela terá, então, uma saúde espiritual qualificada se, de fato, os teólogos, as teólogas cumprirem esse papel de trabalhar dentro daquilo que propõe a teologia, para que o Ide e Ensinai seja de fato cumprido com excelência nesses departamentos de ensino, de escolas bíblicas, que as igrejas evangélicas, as igrejas cristãs, a Igreja de Cristo exerce sobre a face da terra. Acredito que sem o papel teológico relevante na vida da igreja, esta igreja ela tende a ficar manca, capenga, ela tende a ter um certo desequilíbrio na sua constituição, como como duas balanças dentro de dois pratos dentro de uma balança. Um prato dessa balança é a graça do Senhor Jesus Cristo, e o outro prato dessa balança é exatamente o conhecimento das Escrituras. Pedro disse na sua carta: crescei na graça, mas também crescei no conhecimento. E eu acredito e creio e milito nessa causa que a teologia pode contribuir de forma exponencial para que esse prato da balança, que é o conhecimento das Escrituras, seja feito com responsabilidade, seja feito com fidelidade àquilo que está na palavra de Deus. Então, nesse sentido, eu entendo que o papel da teologia na vida e para a vida da Igreja de Cristo tem o seu espaço, tem a sua importância e deve ser executado como uma das variáveis da grande comissão, que é o Ide e Ensinai. Pastor, se você me permitir, a gente ficou condicionado que teologia é só para pastor, né? E eu acredito que teologia é para todo mundo. Alguns vão se aprofundar mais, outros vão estudar muito mais, mas eu acho que todos nós somos teólogos e todos nós temos que buscar esse entendimento, seja para ensinar ou seja para aprender. E através disso, a gente, dentro desses dois pilares que você falou da grande comissão, e eu sei que está inserido, mas a gente fala muito pouco, que tem gente indo, sim, é o que mais tem, é pessoas indo, quando vão, estão esquecendo de ensinar, mas no meio tem uma coisa que nós esquecemos, que é o discipular. É ide, discipular e ensinar. E ninguém está afim de discipular, ninguém está afim de andar com essa pessoa, ninguém está afim de cuidar. Por quê? Porque ela não tem muitas vezes para dar, e se vai ficar andando dois cegos na mesma rua, né? Então, eu entendo essa questão do ensino, vejo a importância da teologia, sim, mas a gente tem que entender que para ir, eu preciso conhecer teologia. E se eu for e ganhar alguém, eu preciso discipular. E discipular essa pessoa nada mais é do que ensinar. E quando ensinar, ensinar a coisa correta, senão a gente cai na divergência. Eu ensino uma coisa, você ensina outra, a pessoa que está recebendo não sabe para onde vai. Eu vou para o lado do Éder, eu vou para o lado do Fabrício. Então a gente tem que trazer também essa convergência para esses ensinos, convergência para essas colocações. Mas isso é o que eu queria comentar aqui. Se tiver tudo bem, a gente vai para a segunda. Não, exatamente durante o Ide e Ensinai, eu fiz uma colocação que é exatamente o discipulado, que é aquele trabalho feito inicialmente com os catecúmenos, novos convertidos, e depois com outras
categorias de discipulados, eles fazem parte do Ide e Ensinai. O problema é que se a liderança da igreja cristã evangélica não tiver essa amplitude de compreensão sobre a importância do Ide e Ensinai, o Ide e Pregai não terá o seu impacto com sucesso para aquilo que foi proposto por Jesus Cristo. Amém. Podemos ir para a segunda? Vamos lá. Porque essa foi só a primeira, hein, gente? Tem mais aqui. Vamos lá.